Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de espectrometria atômica, hoje eu vou fazer a aula 2 de absorção atômica com chama, falando especificamente um pouco sobre a chama e quais os fenômenos que ocorrem dentro dela. Então pessoal, já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda bastante o canal continuar crescendo para continuar postando essas aulas para vocês. Ative as notificações e compartilhem também essa aula com seus colegas. Espero que vocês gostem. Pessoal, sempre lembrando, eu gosto sempre de fazer isso, quando falamos de espectrometria atômica, nós falamos de átomos livres na fase gasosa. Também é muito importante lembrar da equação de Boltzmann, que a temperatura influencia na relação de átomos de estado livre com átomos de estado excitado, NJ, átomos excitados, N0, átomos no estado fundamental, e isso é uma função da temperatura. Que soluções normalmente são introduzidas também via nebulizadores. O mais comum é o tubo concêntrico, onde a solução é aspirada com auxílio de um fluxo de gás, que na ponta, devido ao abaixamento de pressão, gera um spray. E também, pessoal, já falamos, relembrando, quais são os principais componentes do equipamento espectrométrico, e nós já identificamos eles dentro de um aparelho de absorção atômica com chama. Tudo bem? A fonte de radiação, o suporte para a amostra, o elemento seletor componente de onda e o detector. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a chama. Primeiramente, pessoal, vamos entender como funciona o processo de atomização nos espectrômetros de absorção atômica com chama ou em chama. Lembrando, temos uma solução analítica, que pode ser minha solução padrão da curva analítica, ou minha própria amostra, em fase aquosa. Lembrando sempre, pessoal, fase aquosa, sempre nessas análises, solventes orgânicos atrapalham as análises devido à alteração na chama, podem influenciar bastante no resultado. Inicialmente, para a nebulização, eu formo spray, como eu já falei para vocês em aulas anteriores. Daí esse spray sofre um processo de secagem, formando um aerossol sólido gás, ou seja, eu evaporei a água pela ação da própria temperatura. Então, eu fico com pequenas partículas sólidas em fase gasosa. Daí, através do processo de volatilização, também devido à temperatura, eu vou ter agora moléculas em fase gasosa. A temperatura pode causar a excitação das moléculas, que pode levar a uma emissão molecular. Ou então, pelo efeito de temperatura, pode haver a dissociação das moléculas, formando átomos, agora em fase gasosa, que também, devido à temperatura, podem formar átomos excitados e causar uma emissão atômica. Nós já falamos disso várias vezes, tanto no teste de chama, quanto na própria fotometria de chama, em aulas anteriores. Ou, ainda assim, com aumento de temperatura, eu posso atingir a ionização, deixando íons em fase gasosa, que, devido também à ação da temperatura, posso formar íons excitados e acabar trabalhando com uma emissão iônica. No caso de absorção atômica, sempre nós queremos deixar essa região aqui. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando, átomos em fase gasosa. Dúvidas, pessoal, podem mandar e-mail ou deixar nos comentários, tudo bem? E quais são os tipos de chama utilizados em equipamentos de absorção atômica com chama ou em chama? Aqui está uma tabela que eu tirei do SCUG, tá, gente? São valores, obviamente, teóricos, temperatura. Eu posso usar como combustível ou gás natural, que é uma mistura de hidrocarbonetos leves, metano, etano, propano. O oxidante pode ser até ar, usado por um ar comprimido mesmo, Eu posso pôr um compressorzinho. Ou oxigênio puro. Notem, pessoal, que quando eu uso oxigênio, eu tenho a tendência de aumentar a temperatura em Kelvin, tudo bem? Posso também usar hidrogênio ou o acetileno.
e também sempre usando o ar ou oxigênio puro, né? Então, aumentei a concentração de oxigênio. Notem que sempre tem aumento da temperatura da chama. Com acetileno, pessoal, também eu posso usar como oxidante. Na verdade, é oxidante ao mesmo tempo auxiliar. Eu ainda uso o ar misturado com o óxido nitroso, o Na2. Eu tenho um aumento de temperatura. Pessoal, em toda a minha vida, já são mais de 10 anos, desde 2006 eu trabalho com a técnica de absorção atômica. A mistura mais utilizada é a mistura de acetileno com ar. Então, essa temperatura aí de 2.300, 2.600 Kelvin. Essa velocidade de chama, porque é um processo contínuo, tá, pessoal? É um fenômeno não é parado, né? Vai sempre, uma chama vai queimando, igual a chama de gás mesmo, ela vai sempre queimando e expulsando. Ela tem uma velocidade média de queima. Isso também tem que ser ajustado, depende do analito. Eu nunca trabalhei, mas o segundo mais utilizado que eu conheço é utilizando o óxido nitroso, que aumenta a temperatura da chama. Normalmente utilizamos para analisar alguns elementos mais refratários, ou seja, tem uma maior dificuldade de volatilização. Tudo bem, pessoal? Então, sempre que eu vou falar, pense em trabalhar com chama ar acetileno. Tudo bem? E qual a composição? Isso, pessoal, é ajustável. Os equipamentos que eu trabalhei, pelo menos, eu posso ir ajustando as condições, a proporção gás-ar, se eu aumento a concentração de ar em relação à acetileno, eu deixo o sistema mais oxidante, óbvio, mais quente. Isso melhora a atomização de alguns elementos e piora de outros. Em contrapartida, eu posso também diminuir a concentração de ar, deixando uma chama mais redutora. É interessante, até no experimento que nós fazemos com os alunos, nós mostramos isso. Chamas mais redutoras tendem a ficar mais amareladas, inclusive, igual a chama de vela. A chama de vela é uma chama mais redutora, com uma temperatura mais baixa, e isso favorece a atomização para alguns elementos. Então, sempre, para cada elemento, tem que fazer os ajustes. Os aparelhos que eu trabalhei na vida, que foram as absorções atômicas da Perkin-Elmer AA100 e AA300, que é basicamente o mesmo equipamento, a única coisa que muda é que o AA300 necessita de um computador para trabalhar, o AA100 não, mas é o mesmo elemento óptico dentro. Se vocês olharem os dois aparelhos, eles são idênticos. Todo ajuste é manual, então eu vou ajustando no 300 no computador e no 100 no próprio esquema de válvulas que ele tem, a vazão de ar de acetileno para obter a melhor relação de absortividade e absorbância. Tudo bem, pessoal? Trabalhar com óxido nitroso, pessoal, realmente nunca trabalhei, eu só ouvi falar. A única coisa que eu sei até que você tem que mudar algumas coisas do aparelho para poder trabalhar com essa mistura gasosa. Tudo bem, pessoal? Temos aqui então, pessoal, como é a chama, para quem não conhece, a imagem do meio é uma chama de acetileno, que está trabalhando as chamas na região estequiométrica, trabalhando com a melhor proporção, uma proporção média de oxigênio, de ar no caso, e de acetileno. Notem, pessoal, que ela tem uma parte mais próxima ao queimador, na base, um pouco mais clara, um azul mais claro, que nós chamamos, se vocês olharem, aqui à esquerda, da zona primária de combustão, que é onde começa o processo de queima. Daí, como é um processo que vai propagando, entramos numa região chamada entre zonas e, por fim, uma região secundária de combustão. A análise, pessoal, é feita normalmente nessa região aqui, próximo à zona primária. Também, nos aparelhos que eu trabalhei, é ajustável. Então, também eu posso ir elevando ou reduzindo essa altura do queimador para o feixe óptico atingir uma região que tem uma população maior de átomos. Se vocês olharem mais à esquerda do slide, pessoal, é uma imagem que eu tirei de Skug, que mostra a variação em temperatura no decorrer da chama. Então, na zona primária ela é um pouco mais fria, daí, logo no começo da zona, na região entre zonas, ela é mais quente e vai normalmente esfriando quando eu vou indo para a zona secundária.
De novo, pessoal, para cada elemento tem uma melhor temperatura. Então, sempre tem que ser ajustado. Para cada elemento, realmente, eu passava uma solução padrão e ia fazendo ajustes tanto da composição de ar acetileno quanto da altura do queimador, buscando a máxima absorvância. Tudo bem, pessoal? Todo aparelho é assim, pessoal, não sei. Eu trabalhei, como eu falei, só com os da Perkin-Elmer AA100 e AA300 e ele tem esse ajuste manual. Então, sempre eu ajustava durante minha análise, como eu falei, distorção atômica normalmente é monoelementar, então eu ia fazer análise de cobre, eu ajustava, daí análise de zinco eu ajustava, análise de magnésio eu reajustava. Para cada elemento, uma composição. Uma vantagem do AA300 que usa um software para controlar o equipamento, eu podia salvar a condição da chama para cada analito. Então, eu otimizava minha condição para o cobre, eu podia salvar um método para análise de cobre. Daí fazer para o zinco, para o ferro, para o magnésio, para o cálcio, assim sucessivamente. Já para a altura do queimador não era manual, então toda vez tinha que realmente ir ajustando, buscando a região de temperatura da chama que tinha a maior população de átomos de estado fundamental, de acordo com a temperatura. Tudo bem, pessoal? Mas afinal, o que é o queimador? O queimador, pessoal, é essa peça aqui, ela é meio comum para os aparelhos. Ela tem um nebulizador, tem um capilar para entrar a amostra, normalmente é um nebulizador de tubo concêntrico. Daí tem a entrada para o combustível, que normalmente é o que eu falei, acetileno. O oxidante normalmente é o ar. E o Na2, como eu falei, normalmente é um auxiliar. Daí a mistura dos gases faz aquele efeito Bernoulli, que eu já falei para vocês no nebulizador. A baixa pressão gera o spray, mistura o spray com gás. Daí tem um spoiler, que eu vou explicar já para vocês, que reduz, melhora a eficiência da mistura do gás com o spray e ajuda também a barrar gotas muito grandes, que então é encaminhada para o queimador. Aí vai ter a temperatura, começa a queima, seca o solvente, forma moléculas, dissocia, forma átomos, ioniza, forma íons. Tudo bem, pessoal? O spoiler é uma peça como essa daqui, tá, gente? Parece aquelas forminhas que põe na pizza para evitar que a tampa encoste na pizza, tá? Mas não é. Ela tem formato aerodinâmico. Então ela tem as aletas aí em ângulo. Como eu falei, força a melhorar a mistura de gases, né? Os gases vão girar com o spray contendo os analitos para melhorar a eficiência da mistura, chegar o mais homogêneo possível a mistura spray-gás no queimador. Ao mesmo tempo, ela serve como barreira física, gotas muito grandes que demorariam demais para secar na chama e podem até formar cristais muito grandes que demorem para, consequentemente, formar moléculas e átomos, são barradas e vão para um dreno. Lembra, pessoal, que eu falei que cerca de 5 a 10% só da solução chega na chama? É devido a isso, pessoal. Essa barreira impede que gotas grandes cheguem à chama. Bem, no caso da absorção atômica, a gente vai ver em CP tem outros meios para diminuir as gotas grandes. Bem, gotas muito grandes, chega apenas gotículas bem pequenininhas que sequem rápido, formem moléculas e átomos livres. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado, tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais os fenômenos de absorção atômica, de atomização, da composição da chama. Dúvidas, pessoal, podem ser enviadas por e-mail, no e-mail que é semdúvidas@gmail.com, ou deixadas aqui nos comentários. Então, pessoal, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda bastante para o canal continuar crescendo. E compartilhem com seus colegas que também estão estudando Química Analítica, para ajudá-los também, para divulgar mais o canal.
Siga o canal nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. E também ative a notificação para receber futuros vídeos. Eu espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!